Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Eu quero ler com vocês hoje Mateus, capítulo 17, do verso 14 até o 20. Todos acharam? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, com muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco. Nós te pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se sentar. Jesus tinha subido a uma montanha e levado 3 dos seus discípulos. E ali Jesus transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, seus vestidos se tornaram brancos como luz, e ele se revela aos seus 3 discípulos ali no alto da montanha. Os outros 9 discípulos estavam no sopé daquela montanha, lá embaixo. E quando Jesus e aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles descem da montanha e chegam até ali onde estavam os outros discípulos, eles encontram ali uma situação difícil. Estava ali uma multidão, os 9 discípulos ali meio que acabrunhados, meio que envergonhados. Havia também pessoas ali do templo, fariseus, que criticavam, dizendo: Ai, tá vendo, não conseguiram fazer. E parece que quando Jesus ele desce a montanha, o pai daquele menino endemoniado, ele encontra ali uma situação, um pai e um filho endemoniado, possesso. E o pai do menino possesso chega até Jesus e disse, pondo-se de joelhos na frente de Jesus, ele disse: Tem misericórdia do meu filho, ele é lunático, ou seja, ele é endemoniado, e muitas vezes o demônio joga ele na água, muitas vezes no fogo. E ele diz uma coisa aqui muito importante, ele diz: Eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Ou seja, eu trouxe o meu filho endemoniado para que eles expulsassem esse demônio, e eles não conseguiram. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que sofrer com essa incredulidade? E Jesus, ele diz para aquele homem: traga um menino aqui. E quando eles levam aquele menino endemoniado, Jesus repreende aquele demônio e manda que aquele demônio saia. E o demônio sai na mesma hora, instantaneamente.
E aquele menino fica curado daquele mal que o atormentava, que fazia ele cair em lugares perigosos e que poderia levá-lo à morte, por cair no fogo, cair numa água, ou cair num despenhadeiro. E aquele menino é curado, o filho daquele homem é curado instantaneamente. E diz a palavra de Deus que quando vai todo mundo embora, a multidão volta para casa, cada um vai para o seu lar, o pai volta com o filho curado para casa. Aqueles discípulos ficaram com um questionamento na sua cabeça, e eles chamam Jesus ali à parte, depois que todo mundo foi embora, e eles perguntam a ele: por que nós não conseguimos? Por que nós não pudemos fazer? E eu creio que muitas vezes é este também o questionamento de muita gente. Muitos de nós muitas vezes chegam: por que a gente não conseguiu? Por que é que não funcionou? Não é? Eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham feito isso, mas agora parece que algo aconteceu, a fé deles evaporou-se. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não conseguiram porque faltou fé, por causa da vossa pouca fé. Ele disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês podem dizer a montanha: passa daqui para lá, e ela vai obedecer, ela vai passar. E ele diz aqui uma palavra que é muito importante: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para você. Se você tiver fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Ora, um grão de mostarda é uma sementinha muito pequenininha, né? Se ele falasse assim: se tiver fé do tamanho de um grão de abacate, de um caroço de abacate, né? Mas não, Jesus escolheu logo uma sementinha pequena e diz: olha, do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer que não é necessário uma coisa tão grandiosa, porque a fé em si ela já é poderosa, mesmo numa quantidade bem pequena. Mas o importante é que ela esteja presente. É necessário que, se você quer enfrentar situações difíceis como eles aqui estavam enfrentando, é necessário fé para operar no sobrenatural de Deus. Se você quer receber algo de Deus, quando você orar, creia que você já recebeu, e você vai ter. É assim que funciona. Muitas vezes parece que não vai dar certo. Se a gente olhar para a nossa própria capacidade, se nós olharmos para as circunstâncias, muitas vezes a gente pode chegar à conclusão: está difícil, não vai ser possível. Tem muita gente que às vezes olha para o tamanho do problema, não é? Ah, mas é um problema muito grande, é uma doença muito difícil, é uma situação muito contrária, tem muita coisa contra a gente, então isso é quase que impossível, não é? Mas para Deus não há impossíveis. Quando nós aprendemos quem é Deus, para Deus não existe impossíveis. E Jesus diz aqui que se a gente tiver uma fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos passar por esta fronteira do impossível. Jesus disse: nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível para aquele que crê. Quando Jesus, ele nos diz: tenham fé em Deus, creia em Deus. A fé, irmãos, é um escudo. A fé nos defende, a fé nos deixa em paz, a fé faz com que a gente atravesse
as situações, o vale escuro, fé faz com que a gente esteja em paz. Você não olha para o tamanho do problema, mas você olha para o tamanho de Deus. Você não pode olhar para o tamanho do que o problema tem. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. Nele você pode confiar. Você pode realmente colocar em Deus toda a tua confiança. Você pode crer que Deus realmente tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Então é assim que Jesus nos ensina a viver, andando como que vendo o invisível, vendo aquilo que ninguém vê, afirmando aquilo que parece absurdo, porque ter fé é uma coisa que parece absurdo, é crer no absurdo, não é verdade? Porque se fosse óbvio, se fosse fácil, então não é necessário fé, não é verdade? Mas quando você enfrenta o absurdo, você enfrenta o impossível, você enfrenta aquela situação que parece que não tem jeito, então é nessa situação, enfrentando o absurdo, é que a fé, quando ela aparece no nosso coração, nos deixa em paz, ainda que demore, não é verdade? Eu já tive que enfrentar situação que demorou quase 20 anos, mas aquilo que a gente pensou, buscou de Deus e colocou a confiança e ficou em paz, a solução veio. Aqui a gente é meio apressado, a gente quer a solução para amanhã, não é assim? Mas com Deus a solução virá, as pedrinhas vão encaixando, e se precisar tirar alguma pedrinha do caminho, Deus tira e coloca outra, para que a solução venha para você. E quando você tem fé, quando você enche o seu coração de fé, a sua fé atinge as pessoas que estão com você, não é verdade? Muitas vezes você acaba carregando os outros, aqueles muitas vezes que não aprenderam ainda a ter fé, mas se estão com você, eles começam a vislumbrar e entrar em paz também, porque muitas vezes você vai poder dizer para ele: olha, eu confio em Deus. Ah, mas não confio nisso, não confio naquilo, não confio nessa gente. Não tem problema, mas eu confio em Deus. Você deve confiar em Deus também. E aí as pessoas começam realmente a saber que existe um Deus. E quando vem a solução, as pessoas vão olhar e dizer assim: ah, realmente ele tinha razão. Não era uma coisa que ele estava falando assim vazia, não eram palavras vazias, mas era aquilo que realmente ao longo do tempo se resolveria. Deus entraria com solução, e é graças a Deus que a gente pode realmente assim. Então a fé que está em você pode abençoar aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão com você no mesmo barco, não é verdade? Jesus estava certa vez num barquinho, ele estava dormindo, e veio um temporal, uma tempestade, e os discípulos, acostumados ao mar da Galileia, acostumados às tempestades no mar, mas eles achavam que aquela vez eles iam morrer. Eles acordaram Jesus, disseram: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra, olha o que está acontecendo. Jesus acorda, levanta-se, olha a situação, vento forte, ondas enormes, e Jesus levanta as suas mãos, repreende o vento
manda o mar se calar, se acalmar, e acontece uma grande bonança. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês ainda não têm fé? O que ele está dizendo? Ele está dizendo para eles: por que foram me acordar? Por que não fizeram vocês? O que aconteceu? Vocês ainda não têm fé? Por acaso ainda não têm fé? E eu creio que muitas vezes na vida a gente tem que aprender a ter fé. E como é que a gente aprende a ter fé? É confiando na palavra de Deus. Fé não é uma crença. Fé é você saber o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus fala, e você acredita no que Ele disse. E você acredita que Ele tem o melhor para você. E você acredita que Ele te garantiu a vida eterna. E você acredita, então está tudo em paz. As outras coisas, você também pode exercitar esta fé. Porque quem tem fé, que tem a vida eterna, já tem fé, a principal fé necessária, que é para, depois que partir daqui, e morar na eternidade. E quem já viu o céu? Quem já viu a eternidade? Quem já viu os portões de pérola? Pode ser que alguém tenha visto, eu já vi na palavra de Deus. Mas a gente crê, nós temos esta fé de que iremos para lá, de que Deus tem a vida eterna para nós. Então, para as demais coisas é a mesma coisa. Ninguém duvida que Jesus morreu para te salvar, que você tem a vida eterna. Quem aqui tem essa fé? Todos têm? Essa fé, crendo que Jesus te salvou, e você nunca viu, não viu Jesus, não viu o céu, não viu os portões de fé, de pérola, não viu a Nova Jerusalém, mas você crê. Assim também, para as demais coisas, para as outras coisas, Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Eu creio que Jesus nos desafia a entrarmos neste caminho, entrarmos nesta dimensão em que as coisas, nada é impossível, tudo é possível àquele que crê, nada vos será impossível. Amém? É a fé, e esta fé é dom de Deus. Peça a Deus, fale com Deus, leia a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo aqui falar sobre isto hoje, você que está ouvindo na internet também, está ouvindo a respeito da fé, você pode entrar nessa dimensão, desta fé de crer que Jesus pode todas as coisas, que Deus é o Deus do impossível, é aquele que pode as coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu já enfrentei muitos impossíveis, mas era impossível para mim, mas eram possíveis para Deus. Graças a Deus nós temos colhido. Amém? Deus tem vencido o impossível em nosso favor. Amém? Quem sabe um dia eu conto para vocês todos os detalhes, quando for necessário, né? Quando Deus assim permitir que eu faça. Mas eu tenho vivido isso na minha vida. Amém? Graças a Deus que Deus tem operado. Louvado seja Deus. Então, que você tenha esta fé, que você busque de Deus este dom de fé, esta fé que vem por ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, a sua confiança em Deus vai crescendo, e aí você se torna invencível. Amém? Você se torna invencível. Os cristãos do primeiro século, perseguidos, muitas vezes martirizados, levados à morte, mas eles venciam Roma, venceram o império,
venceram os seus perseguidores, conquistaram os povos que os perseguiram, porque eles creram naquele que deu a vida por eles e que deu a eles a vida eterna. Então eles sabiam que eles eram mais do que vencedores, fosse qual fosse a situação, fosse qual fosse o problema. Eles sabiam que pela fé eles poderiam vencer. E nós também temos esta confiança em Deus, que pela fé nós podemos vencer qualquer situação difícil. Amém? Podemos vencer na situação difícil, na situação da perda, na situação, nós vencemos, nós podemos vencer. Amém? Graças a Deus. Marcos 11, 20. Diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que quando pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tem uma versão que diz: quando você orar pedindo alguma coisa, creia que você já recebeu. Eu gosto muito dessa tradução. Creia que você já recebeu. Porque quando você crê que já recebeu, você já fica em paz, você já fica tranquilo, você já fica feliz. Alguém pode dizer: não, mas esse camarada não é muito bem da cabeça. Porque as pessoas não entendem o que é da fé. Não é verdade? Quando você você pede algo, você crê que já recebeu, e você crê que aquilo será feito, então ele diz que nada vos será impossível. Por isso, quando vos digo tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E se você estiver orando e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Quando estiveres orando, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, parece que recebermos aquilo que pedimos está também interligado a termos um coração de perdão. Porque se Deus nos perdoou dos nossos pecados, temos que perdoar uns aos outros também. E temos uma vida de perdão. E aí as nossas orações não serão interrompidas, e nós seremos ouvidos naquilo que pedimos. Amém? É isso que Jesus disse aqui. Quando estiver orando, creia que você já recebeu e você vai ter. E quando estiver orando, estiver pedindo, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Amém? Está ligado as coisas. Amém? Um coração de perdão, um coração que perdoa, é um coração que recebe aquilo que pede para Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe você que ouve aqui na internet, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os seus, e que você tenha fé. Tenha fé, porque aquele que tem fé vence. Vence o mundo, vence as trevas, vence o mal, vence qualquer situação. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.